Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a graça do Senhor se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, verso 12, diz o seguinte: Ó nosso Deus, não os julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Há momentos em nossas vidas que enfrentamos lutas tão grandes que pensamos que vamos sucumbir. Os problemas, as dificuldades que nos assaltam geram em nosso coração um pessimismo muito grande e não vemos como podemos vencê-los. São aqueles momentos em que nós reconhecemos que não temos força para enfrentar aquelas adversidades e nem sabemos que atitude tomar diante daquelas lutas. Parecemos-nos com o povo de Israel nos dias do rei Josafá. O capítulo 20 de 2 Crônicas nos conta a história de uma invasão. Um grande exército formado pelos moabitas, amonitas e meunitas se levantou contra o povo de Judá. O povo de Judá ficou atemorizado com aquele grande exército. Eles reconheciam o poder dos seus inimigos e sabiam que o poder dos seus inimigos estava além da sua capacidade natural. Por isso o medo tomou o coração de todos eles, inclusive do rei Josafá. É nesse momento que eles fazem essa oração. E você reparou que nessa oração ele faz duas afirmações relacionadas com essa questão das dificuldades? Ele diz o seguinte: ó nosso Deus, não os julgarás, porque nós não temos forças para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Observe que Josafá, em sua oração, reconhece diante do Senhor que eles não têm força, eles não têm capacidade, eles não têm condições de resistir àquele grande exército. Mas ele continua na sua oração e ele fala assim: nem sabemos o que havemos de fazer. Talvez essa fosse a pior de todas as situações. Eles não tinham condição de enfrentar aqueles adversários e eles sequer imaginavam que tipo de atitude poderiam tomar diante daquele exército. O que fazer quando enfrentamos lutas tão grandes? O que fazer quando estamos em situações que não temos condições de resistir e nem sabemos como agir? A continuação do verso nos ensina algo muito importante, porque Josafá diz assim: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá e o povo de Israel colocaram seus olhos no Senhor. Mesmo reconhecendo que o inimigo era poderoso, que eles não tinham recursos para enfrentá-los, eles sabiam que eles tinham um grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que podia lhes ajudar e podia conceder-lhes vitória. Por isso eles colocaram os seus olhos no Senhor. E se você ler a continuação do capítulo, você perceberá que Deus agiu de modo tremendo, trazendo vitória para o seu povo. E foi uma vitória sobremodo extraordinária, porque o Senhor, por intermédio de um profeta, revelou ao seu povo que eles não teriam de lutar, porque aquela luta era do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Eles colocaram os seus olhos no Senhor, confiaram no Senhor, lançaram a sua petição sobre o Senhor, ficaram em prontidão diante do Senhor. E o Senhor agiu em resposta à oração deles. Aquela oração de fé foi aceita pelo Senhor. E Deus trouxe libertação, Deus trouxe vitória para a vida deles. Meu amado, nas horas das suas provações, das suas lutas, quando suas forças minguarem, quando a sua esperança estiver prestes a morrer, contemple o Senhor. Mantenha seus olhos no Senhor. Se você fizer isso, você perceberá que a sua esperança vai renascer, que o seu coração terá paz, que você receberá novas forças, que você terá sabedoria para enfrentar as adversidades, que Deus te dará discernimento sobre as decisões a tomar na hora da luta
E mais que tudo, você perceberá que dependendo do Senhor e agindo em submissão à vontade e à orientação do Senhor, você poderá vencer todas as lutas, todas as adversidades do seu viver. Porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E quando nós colocamos os nossos olhos nele e dependemos dele, ele dá força àquele que já não tem mais força, ele renova o vigor daquele que está perdendo o ânimo, ele restaura a esperança daquele que está desesperançado, ele dá nova coragem e ousadia àquele que está enfrentando uma luta, uma provação que vai além das suas forças. E no Senhor, quando mantemos os nossos olhos nele, nós sempre seremos mais do que vencedores. Portanto, meu amado, em meio às suas lutas, aos seus problemas, às suas dificuldades e adversidades, contemple o Senhor, olhe para ele e permita que o brilho da glória de Deus ilumine a sua vida e restaure o seu coração, fazendo de você alguém vitorioso e, por que não dizer, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus te abençoe.